Fala galera, beleza? Hoje nós vamos estudar um pouquinho movimentos circulares. Eu não estou separando o movimento circular uniforme do circular uniformemente variado. Vou englobar tudo, vou falar de todos os movimentos e vou aos poucos falando aqui para vocês até onde seria o uniforme e aonde não seria. Bom galera, primeiro conceito. Eu acho que o cara que tem num concurso público e o poder cair cinemática, então nesse concurso público também pode cair um movimento circular uniforme, beleza? Por quê? Porque eu misturo um conhecimento de geometria com conhecimento de cinemática e fica bem óbvio isso no movimento circular uniforme, beleza? Então eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar aqui. Trajetória circular vai gerar um movimento circular. Eu saio de um movimento retilíneo e passo para um movimento circular. Cara, eu posso olhar através de duas perspectivas no movimento circular. O arco, que seria esse cara daqui, ó. E posso olhar o ângulo, que seria esse cara daqui. Então, o primeiro conceito, espaço percorrido, distância. Essa distância, se eu percorro com velocidade constante, eu tenho então um movimento uniforme. Só que agora ele não é mais retilíneo, ele é um movimento circular. Tá ok? Então, ó, distância, velocidade, tempo. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Esse cara é um deslocamento escalar, beleza? Amiguinho, se eu olhar para o ângulo, eu estou falando de um deslocamento angular. Você também tem essa noção de geometria. Vamos comigo? Olha só, se eu pegar esse ângulo, ok? E dividir por esse arco, eu vou estar tendo uma resposta em radianos. Então, se eu falar que eu percorri em radianos num certo intervalo de tempo, eu estou falando da velocidade angular, representada pela letra ômega. Então, ômega vai ser Δθ sobre t. Lembrando que Δθ vai ser nada mais, nada menos do que o meu arco dividido pelo meu raio. Então, é o seu conhecimento de geometria que eu estou aplicando aqui, dentro de um movimento uniforme. Então, olha como é coisa simples. Às vezes as pessoas olham o movimento circular como algo... não tem nada demais. De novo, falei do arco, eu estou falando de distância. Distância sobre tempo, ou velocidade vezes tempo é igual a distância, tanto faz. Aqui eu botei distância sobre tempo. Eu estou falando de um movimento uniforme, uma velocidade constante. Se eu for olhar pelo ângulo, eu estou olhando em radianos. Lembrando que o meu ângulo dividido, o meu arco dividido pelo meu ângulo, vai sair o meu radiano. Então eu vou fazer o quê? A minha velocidade angular vai ser igual a Δθ em radiano sobre o meu período, o meu tempo, segundos. Beleza? Então pelo sistema internacional nós temos ali radianos por segundos e aqui metros por segundos. Fato, Rominho, pode cair desde uma EAN, escola naval, um colégio naval, um IME, um ITA, um ENEM, o ERJ, FUVEST, PUC, qualquer concurso público poderia cair isso, que eu tranquilamente falaria para o aluno, cara, isso é cinemática misturada com geometria, beleza? Agora vamos continuar os nossos conhecimentos. No movimento circular uniforme, eu quero que vocês entendam que existe uma força que mantém esse cara o tempo todo numa trajetória circular. Essa força é chamada força centrípeta. Ela vem de uma aceleração centrípeta. Então, no movimento circular uniforme, tem aceleração? Tem, mas essa aceleração centrípeta não faz variar essa velocidade com que ele fica rotacionando na minha trajetória. Essa velocidade ela é constante. Então, essa aceleração centrípeta gera força centrípeta, que é aquela forçazinha de tensão na marimba, quando você ia soltar aquela pipa, tá ligado? Então, amiguinho, força centrípeta vai ser a nossa massa vezes a aceleração centrípeta, o que traz para mim algumas variações. Vamos lá. Olha só, se a aceleração centrípeta pode ser dada por ômega ao quadrado sobre R, eu posso falar que a minha força centrípeta é igual a massa vezes ômega ao quadrado vezes R. Se eu estou falando com uma relação com a minha velocidade escalar, eu posso falar então que a minha força centrípeta é igual a minha massa vezes a minha velocidade ao quadrado sobre R, beleza?
Então, força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. Beleza, amiguinho? Então, vamos lá. Conceito que eu falei. Velocidade, arco sobre tempo. Aceleração centrípeta, ômega ao quadrado sobre R, ou V ao quadrado, ômega ao quadrado vezes R, ou velocidade ao quadrado sobre R. Velocidade angular, ó, radianos por segundos. Meu ângulo sobre T, sobre meu tempo. E aí entra alguns conceitos, cara. Existe um conceito que vocês também veem lá em física, na parte de ondas, que é o conceito de frequência e de período, tá ok? Frequência, cara, olha só, eu vou representar por F e período por esse tesão. Então, frequência é um tesão. Ou, para quem quer passar no vestibular, foca com tesão. E aí, amiguinho? Frequência é o número de voltas por unidade de tempo. Normalmente, essa frequência é dada em Hertz, rotações por segundos, ou RPM, rotações por minutos, beleza? Se eu estiver falando em Hertz, meu período, cara, que é o intervalo de tempo para uma volta completa, tá? Período, intervalo de tempo para uma volta completa, eu vou estar falando o quê? Se esse cara é em Hertz, período em segundos. Se esse cara é RPM, período em minutos. Então, de novo, frequência é o número de oscilações por unidade de tempo, número de voltas por unidade de tempo. Período é o intervalo de tempo para uma volta completa. Beleza? Amiguinho, então, pegamos a visão de frequência, pegamos a visão de período, nós vamos vir para cá, ó. A minha velocidade angular, ela pode ser dada por 2πf ou 2π sobre período. Beleza? Amiguinho, agora eu vou esquecer um pouquinho o movimento circular uniforme e vou para o movimento circular uniformemente variado. Diferença, agora eu tenho uma força, uma aceleração que faz esse cara escapar da minha trajetória. Ela tende a escapar do meu objeto da trajetória. Se em algum momento acontecer alguma coisa e eu não conseguir manter esse cara numa trajetória circular, ele sempre vai fazer um disparo tangencial, tangente à minha trajetória circular. Lembra da marimba? Que dependendo de onde você soltava, você tinha um alcance, você tinha um movimento. Então, aquele movimento, no momento que você soltava a marimba, para quem não conhece marimba, aqui a gente utiliza muito no Rio de Janeiro, né? Um fio com uma pedrinha, ou um barbante, ou uma linha com uma pedrinha, quando a pipa ou a cafifa enrosca num fio, que a gente não deve fazer isso, né? Que a gente pode ser eletrocutado, mas a gente fazia. Ou num telhado, ou a pipa ficou presa, a gente roda aquela pedrinha com a linha e joga, passa com a pedrinha pela pipa ou pelo cabresto, por algum lugar da pipa, e puxa e recupera a nossa pipa. Então a marimba serve para isso, tá ok? E aí, galerinha? Bom, e aí o seguinte, esse disparo ele sempre vai ser tangente à minha trajetória circular. Então eu tenho uma aceleração centrípeta, ó, centrípeta, no movimento circular uniforme e no uniformemente variado. Olha que interessante, centrípeta sempre aponta para o centro. Ficou na dúvida? Ó? Às vezes, vou desenhar daqui a pouco. Tangencial, sempre tangente à trajetória, retas tangentes, quem não tem dúvida ainda, pode entrar na minha aula de círculos e circunferências, tem aí no nosso canal, tá ok? Vamos lá, galera. Tangente é sempre uma reta tangente à circunferência, ela toca em um ponto e tangencia a nossa circunferência. Então aqui eu tenho uma tangente, uma tangente e uma tangente. Cara, essas acelerações elas formam um ângulo de 90 graus entre si, a tangencial e a centrípeta. Logo eu posso encontrar uma aceleração resultante. Então eu posso afirmar que a nossa aceleração resultante ao quadrado é igual à nossa aceleração centrípeta ao quadrado mais a nossa aceleração tangencial ao quadrado. Tá ok, galerinha? Então essas são as principais diferenças. Lógico que eu vou trabalhar questões com vocês e vocês vão ver, por exemplo, a tendência do atrito numa curva de um carro, um objeto dentro de uma bacia. Então são raciocínios lógicos em cima de todo esse conteúdo que a gente está trabalhando aqui, tá ok? Então dá um bisu no quadro aí. Quiser dar aquele pause para dar aquela cópia maneira, pode fazer também. Galerinha, então presta atenção. Esses são os conceitos. Vamos exercitar daqui para frente.
Então, eu estou preparando um volume de conceitos no nosso canal para depois a gente começar só a botar exercícios, do mais simples aos mais complexos, tá ok? Então, isso aí é o nosso movimento circular. Falamos do movimento circular uniforme, movimento circular uniformemente variado, bizu rápido. Falei de arco, velocidade escalar, ΔS sobre T, que é a mesma coisa que a velocidade angular vezes R. Falei de ângulo para achar em radianos, arco sobre raio. Então, o nosso ângulo vai ser 2πf ou 2π período. Nossa velocidade angular em radianos por segundo pelo SI, Δθ sobre o nosso tempo. Lembrando que frequência, de novo, frequência é o número de oscilações por unidade de tempo, por exemplo, RPM. Quantas oscilações eu faço em 1 minuto? RPS ou Hertz é o número de oscilações que eu faço em 1 segundo. Galerinha, se eu estou trabalhando com RPM, frequência é um tesão, eu posso falar que o nosso período vai ser em minutos. Se eu estou trabalhando em Hertz, nosso período em segundos, ok? Galerinha, fechando por último, nossa força centrípeta, a força que mantém esse objeto numa trajetória circular, vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Lembrando sempre das variações da aceleração centrípeta. Ômega ao quadrado sobre R é ômega ao quadrado vezes R e velocidade ao quadrado sobre R, beleza? Que vai trazer essas duas variações para mim. Galerinha, tô junto com vocês, espero que vocês tenham gostado desse resumão. Rômulo sempre tentando fazer o mais rápido possível para vocês baterem o olho no resumo e já começar a praticar. Então, tô com vocês, qualquer dúvida deixa aí um sinal para mim que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Falou? Tamo junto, galera, prazerzaço estar com vocês.